Eleições Regionais 2020. A entrevista. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao espaço da entrevista Eleições Regionais 2020 no Rádio Clube de Angra. Convidado de hoje deste espaço é José Luís Parreira, jovem estudante terceirense, estuda Engenharia Aeroespacial, é candidato pelo Iniciativa Liberal, que pela primeira vez apresenta lista concorrente pela Ilha Terceira às eleições regionais de 25 de outubro. José Luís Parreira, boa tarde, muito obrigado por ter aceito o convite da Voz da Terceira para nos próximos minutos dar a conhecer melhor o projeto e a ideia desta iniciativa liberal, mas eu começava exatamente talvez por lhe perguntar, apesar de ter sido nosso convidado numa outra vertente há pouco tempo aqui no Rádio Clube, porquê o Iniciativa Liberal? Eu desde há algum tempo que sou liberal e senti que fazia falta na região um partido com estas ideias. E um partido liberal faz falta para mostrar às pessoas que o governo, por vezes, é o maior obstáculo ao desenvolvimento da sua população e que seria preferível uma política com menos intervencionismo do governo. Isto é, devemos apostar no alívio fiscal para permitir que a economia cresça por si só, ao invés de insistirmos nas mesmas políticas de obras públicas e negócios públicos e investimento público, algum deles sem qualquer retorno, e que acaba por criar dívida ao invés de criar riqueza. E Zé, tu és um jovem, se bem sei, 20 ou 21 anos, não é? 20 anos, estás a tirar uma licenciatura, enfim, das mais difíceis que o país tem para oferecer, também convenhamos, o que prova a excelência e a qualidade do teu percurso educativo e formativo até agora. Quando é que percebeste, a páginas tantas na tua vida, nesse teu percurso ainda muito jovem, quando é que percebeste que era preciso mais liberalismo para os Açores? Ou que facto em particular é que te fez dizer assim, isto é um exagero? Eu há 4 anos atrás era um pouco socialista. Era daqueles que defendia a cota leiteira e outro tipo de intervencionismo. A certa altura, num debate sobre a cota leiteira, fui totalmente derrotado por alguém que se dizia ser liberal. E foi a partir dessa altura que comecei a ler mais um pouco sobre quem eram os liberais na Europa, a Aliança dos Liberais e Democratas. Entretanto, em Espanha, o Ciudadanos estava a crescer em força, também um partido liberal. E em 2017 começa a aparecer um movimento cívico, a Iniciativa Liberal, e foi aí que comecei a acompanhar todo o trabalho deles. E és tu que te aproximas da Iniciativa Liberal, ou é a Iniciativa Liberal que te descobre já na Universidade de Lisboa? Sou eu que me aproximo ainda cá, quando estava no liceu. E, entretanto, o movimento tornou-se partido e fui lendo também um pouco sobre livros sobre economia, e porque me interessa. E foi assim que me fui tornando aos poucos e poucos. E, portanto, de uma forma perfeitamente natural, de repente surgiu um convite para encabeçares essa lista pela Terceira. A Iniciativa Liberal concorre em apenas 2 ilhas nesta vez. É também a primeira vez que concorre nos Açores, diga-se a bom da verdade. Por São Miguel, com o Nuno Barata Almeida e Sousa, e pela Terceira com o José Luís Parreira. Depois, obviamente, vão ao círculo da compensação que existe no enquadramento eleitoral regional. Como é que tu tens, neste primeiro contacto que tens tido com as pessoas, sendo de uma família relativamente conhecida, de uma freguesia onde as pessoas, enfim, têm até um passado muito mais ligado à social-democracia, que depois evoluíram para o socialismo puro e duro, não é? Somos ali vizinhos, Ribeirinha Feteira, e portanto também conheço bem aqueles terrenos. Vindo de uma família de gente ligada à terra, como é que tu tens conseguido fazer passar a tua mensagem nestes primeiros contactos que tens tido nesta vertente, não só do José Luís, mas do candidato José Luís Parreira? É assim, eu sempre fui muito influenciado pela minha mãe. E a minha mãe foi sempre uma pessoa que trabalhou imenso toda a vida. E ela sempre me disse que olha, filho, nós estamos a viver como estamos a viver há 30 anos atrás. E é verdade, porque olhando para os números, Portugal está estagnado há 20 anos, desde 2000, que a economia não cresce, o rendimento das famílias não aumenta substancialmente e, portanto, custa ver os meus pais sempre a trabalharem e ser difícil subir na vida.
E na área, enfim, E agrícola, se calhar ainda quase com uma regressão, não é? Então, desde que efetivamente as cotas acabaram, houve alguns agravamentos do ponto de vista da atividade agrícola, nos Açores em particular, pelo facto de ser uma região mais pequena e com menos capacidade de criação de escala, não é? Mas efetivamente há uma estagnação, e o que eu queria salientar é isso, é que na atividade agrícola ou em algumas outras atividades, se calhar as pessoas não estagnaram só, estão hoje com mais dificuldades que o que se calhar tinham noutra altura, apesar de terem outros meios para poder trabalhar, não é? É assim, eu penso que o problema na agricultura não foi o fim das cotas leiteiras. O fim das cotas leiteiras teria de acontecer naturalmente. Nós nunca conseguiríamos ganhar escala. Nós produzirmos 600 milhões ou 700 milhões, continuamos a ser de litros, Sim. continuamos a ser uma gota no oceano. Eu acho que o nosso problema tem sido, na agricultura, tem sido a política de subsídios, que é demasiado intervencionista na produção. Nós, como liberais, claro, o que um liberal pode exigir é que a atribuição de subsídios seja menos intervencionista na agricultura. Isto é que não... Ou seja, que o mercado por si gera competitividade e cria as mais-valias necessárias para melhorar os rendimentos. Sim, é assim, as compensatórias são um direito dos lavradores enquanto a Europa mantiver a atual política agrícola comum. Esse dinheiro é deles. A questão é, deve ou não deve o Estado dizer como é que eles devem gastar esse dinheiro ou o que é que devem fazer? Basicamente, então, o liberal é alguém que olha para a organização do Estado, de um país, como é preciso, obviamente, ter um governo gera um conjunto de serviços que são essenciais, um conjunto de recursos que são de todos nós, não é? O governo, no fundo, gera o dinheiro de todos nós, através da carga fiscal, mas um liberal olha para um governo como sendo uma entidade que gira naquilo que é necessário, ou estritamente necessário para o bem público, e que seja depois uma entidade apenas reguladora daquela que é a atividade liberal, ou seja, aquela económica que depois gera a criação de emprego e a geração de riqueza. Basicamente, de uma forma muito sucinta, está certo o que eu acabei de dizer. Sim, está. Seja, um Estado regulador e uma iniciativa privada empreendedora e geradora de riqueza. E o Estado, além de financiar bons serviços públicos, pode também complementar falhas existentes nos mercados. Ou seja, o Estado deve planear a concorrência, mas não planear contra a concorrência, arriscando o dinheiro dos contribuintes, sendo acionista Mas, por exemplo, numa região como os Açores, e agora as pessoas que nos estão a ouvir podem estar a pensar nisso, nós somos pequenos, o que é bom por algumas coisas, mas o que também é mau para outras. Lá está, não criamos escala em certas produções para nos tornarmos competitivos com quem produz muito. Numa região como a nossa, ainda por cima, no meio do Atlântico, já de si separada a 600 km entre Santa Maria e Corvo, onde é preciso ter uma boa rede de transportes, onde é preciso fornecer eletricidade a todas as ilhas, onde é preciso haver transportes públicos dentro de cada uma das ilhas, é possível, do ponto de vista liberal, na vossa ótica, é possível que o Estado saia de certos e determinados sectores? Nas ligações ao exterior, já é provado que nós não precisamos ter uma companhia pública para nos ligarmos ao continente, ou à América, ou ao Reino Unido. Nós, com a liberalização dos transportes aéreos, vimos que existem, de facto, empresas interessadas em voar para cá. Claro que não temos mercado para 4 companhias, ou talvez a terceira tenha mercado só para 1, 2 companhias. Mas estando um mercado liberalizado, funciona como se fosse concorrencial, porque há sempre a pressão de outra companhia começar a operar uma vez por semana, 2, e ameaçar os interesses das que estão instaladas. Nos transportes interilhas... Ou seja, a SATA Internacional pode ser um processo fácil de resolver na vossa ótica? Acho que a SATA Internacional já está resolvida, já faliu. Acho que agora vamos pagar as dívidas e se quisermos então relançar a empresa, teríamos de investir do zero. Mas, por exemplo, já não podemos ou já não devemos tirar o Estado aqui, Estado/região, na questão da SATA Açores de ligação interilhas. Ou também aqui vocês encontram forma de poder tornar esse mercado concorrencial? Há várias... É assim, o ideal seria o mercado funcionar de forma concorrencial como funciona nas Canárias. Mas se o mercado não funcionar... A Binter Canárias já tentou concorrer, mas o caderno de encargos ao serviço público Interilhas é muito... É isso. O ideal seria o mercado funcionar. Mas se não funcionar, nós muito humildemente aceitamos isso, e então é função do Estado
complementar essas falhas, pagando o necessário para que as ligações interilhas se verificam. Ou seja, o Estado paga o necessário para que aquilo aconteça. Mas mesmo assim isso não significa que o Estado tenha que ser o dono dos meios de proteção. Aquilo que nenhuma empresa, nem mesmo a SATA Açores, deve estar protegida de concorrer com outras empresas por esta concessão. Ou seja, aquilo que nós defendemos... Que agora foi atribuída por ajuste direto. Mas pronto, sim, aquilo que nós defendemos é que o caderno de encargos do concurso de concessão não deve proteger uma empresa em específico. Deve ser feito de modo a que atraia outras empresas também para concorrer. E claro, aquela que apresentar a melhor proposta ganha, não é? E porquê é que este modelo é preferível? Primeiro, mas havendo sempre um caderno de encargos de serviço público, ou seja, um conjunto de regras que, independentemente do espaço ser liberalizado ou aberto a outras companhias, qualquer uma delas terá que cumprir, sim. É isso. E é isso, não vamos ficar sem transportes num modelo... Não se assusta que os liberais não são assim tão maus, não é? Exato. Sim. Mas, por exemplo, outras áreas, transportes aéreos e transportes marítimos. Assim, os transportes marítimos são importantes. É importante assegurar transportes marítimos, principalmente nas ilhas do Triângulo. Agora, há outro tipo de transportes que eu não sei se compensa também garantir uma ligação diária, por exemplo, transporte de passageiros até, por exemplo, à Graciosa, não sei se compensa a certa altura. Sim, por isso é que isto está também ao nível do serviço público, não é? Exato. Pá. Mas será um serviço público com preocupações meramente eleitorais? Não pode ser. Tem que se fazer as contas, tem que se ver se realmente compensa. Não pode ser sob o ponto de vista do pensamento de um liberal, mas na prática tu olhas para a realidade açoriana e achas que este serviço público que está sendo feito não tem objetivos eleitorais? Tem, em parte tem. Há algumas ligações interilhas, algumas ligações marítimas que têm objetivos eleitorais e há outras que deviam acontecer, mas não acontecem porque lá está um Estado que se mete em tudo, depois falha naquilo que são as suas funções mais importantes. Então vamos continuar a analisar estes setores onde a Iniciativa Liberal julga ser possível tirar o Governo Regional de ação. E temos um setor público empresarial muito largo, muito abastado nos Açores, não é? Que áreas é que, na vossa opinião, para além dos transportes, já percebemos aqui o ponto de vista relativamente aos transportes aéreos, que outras áreas é que vocês defendem poder haver a entrada de privados e a circulação, enfim, a livre concorrência no mercado a funcionar? No caso da Santa Catarina, é uma empresa que concorre diretamente com outras no mercado. Não faz sentido o Estado ser acionista de uma empresa que mas por exemplo, naquele ecossistema muito particular da Calheta e de São Jorge, se aquela empresa não for viável do ponto de vista económico, qualquer empresário a fecha, certo? E há 100 pessoas que vão para o desemprego, o que num ecossistema como a Calheta em particular e São Jorge, de modo mais geral, é dramático, não é? Do ponto de vista social e económico. É preciso garantir a sustentabilidade, ou pelo menos a viabilidade económica daquilo que funciona. Ou eu já estou agora a ter aqui uma visão demasiado socialista do processo? Demasiado de esquerda, não propriamente socialista. É o seguinte, até que ponto garantir a segurança económica de um certo conjunto de pessoas depois não prejudica o desenvolvimento da região no futuro? Ou seja, estamos a garantir a segurança económica de um certo grupo de pessoas à custa de um dos maiores desempregos jovens do país, que é 1 em cada 3 jovens estão desempregados. Portanto, sendo os jovens da geração mais qualificada de sempre de açoriano. Exato. Também não deixa de ser curioso. Ou seja, enfim, pela negativa. Temos de ver se aqueles 8 milhões de subsídios que são dados a essa empresa, se realmente... Muito bem. Setor das pescas, conserveiras, também pôr a Santa Catarina a produzir como deve ser e a ter, obviamente, rentabilidade do ponto de vista económico. Outras áreas... Saúde, energia, por exemplo, há até empresas públicas na área do ambiente na região. Na energia é possível criar um mercado livre como existe no continente. E isso é muito fácil de fazer. Primeiro, o Estado diz que a partir daquela altura o mercado vai ser livre. Qualquer empresa das que já existem no continente pode chegar cá e começar a comprar energia aos produtores e a vender aos consumidores.
Mas grande parte dos produtores ainda neste momento nos Açores, grande parte, ou enfim, parte muito significativa da produção elétrica na região é essencialmente da EDA, que é a empresa que tem o monopólio de serviço. Tem um monopólio de serviço, mas não tem um monopólio da produção. Nós temos as eólicas do Vilas Boas, temos produtores privados, temos a Teramp, que tem Sim, incineradora, e que tem tido imensos problemas, porque até já está a pensar construir a sua própria rede para vender energia diretamente à zona industrial. Exatamente. Seja, qual é o incentivo que um investidor privado tem a investir em energias renováveis se para poder vender sem problemas tem que também financiar a sua própria rede? Portanto, aqui o lobby do petróleo também ajuda a que as coisas se mantenham mais ou menos é o monopólio da EDA, que é a EDA tem o monopólio da comercialização, logo é como se tivesse o monopólio da produção e, portanto... Então, neste caso em particular, até poderia ser mais fácil, para aquilo que eu estou a perceber, para aquilo que me estás a tentar explicar, que Sim, porque o que acontece é quando há basta ao Estado dizer, a partir de agora, a produção de energia elétrica nos Açores é liberalizada. Exato. No fundo, como aconteceu com os transportes, não é? Implementamos leilões de oferta de energia, em que, quando há excesso de energia, entra na rede aquele que vender mais barato. Muito e o que bem. acontece hoje qualquer outra empresa pode aparecer aqui a concorrer com a EDA. Exato. E concorrência faz bem à fatura e, portanto, possivelmente a fatura do consumidor final poderia baixar. Exato, porque o que acontece hoje é quando há demasiada energia, eles fecham as eólicas do Vilas Boas ou deixam de comprar energia aos produtores privados para comprarem energia a si próprios. Ou seja, não há sequer um leilão. Não há então nenhum benefício para os açorianos pelo facto de nós estarmos a investir como estamos, quer privados, quer a própria EDA ou as suas subsidiárias, no caso, por exemplo, da geotermia, uma subsidiária da EDA. Foi o que eu disse no debate, não havendo concorrência, o rendimento da geotermia fica para quem? Para o governo e para os acionistas. Nós achamos que o dinheiro faz mais falta na mesa das famílias, por isso é importante introduzir concorrência, pelo menos criar os leilões e liberalizar o mercado. Já percebemos basicamente o pensamento e era esse o meu objetivo nesta primeira fase da nossa conversa, percebermos mais ou menos o pensamento de um liberal, porque sendo uma novidade neste enquadramento político regional, as pessoas podem ter alguma dificuldade, como é óbvio, em perceber o que é que a Iniciativa Liberal defende, e até porque, ao contrário, por exemplo, do Chega, a Iniciativa Liberal a nível nacional não é propriamente dos partidos com maior mediatismo ou com melhor imprensa, como se diz hoje em dia, não é? Toda a gente fala do André Ventura, que também ajuda a promover o André Ventura, mas são poucas as vezes que ouvimos falar o Coutinho de Figueiredo, e isso também faz com que nós, absorvendo muito aquela que é a comunicação que vem do continente, às vezes não estejamos tão atentos àquilo que está a acontecer à nossa volta. Perante todo este cenário, onde já percebemos que afinal o ponto de partida é os privados fazem melhor do que o Estado e o Estado deve ser apenas uma entidade reguladora, vamos então partir... Calma, não é sim. Os privados fazem melhor que o Estado. Aquilo que nós queremos é que os incentivos... a sociedade é movida por incentivos, sim. Certo? E a unidade básica são os indivíduos e o grande objetivo individual é melhorar sempre a sua condição e a dos seus descendentes. Aquilo que nós queremos é uma sociedade competitiva em que cada um de nós, para subir na vida, tenha que fazer bem aos outros, tenha que trabalhar para os outros. Ou seja, que os privados, na perseguição dos seus objetivos individuais, pratiquem o bem comum. Isto só acontece se houver concorrência. A concorrência é uma arma muito forte para alinhar os incentivos. Okay? Qualquer monopólio privado ou público é mau porque trata-se de uma concentração de poder e as concentrações de poder são as maiores ameaças à liberdade. E, portanto, não deve haver protecionismos nem em empresas públicas nem em empresas privadas. O ideal é ter um mercado concorrencial. Sim, mas numa região, eu volto a insistir nessa matéria em particular, numa região com as características da nossa, vocês julgam efetivamente viável um conjunto de intervenções privadas em vez da intervenção pública? Estou a pensar que se estivéssemos agora aqui num debate, possivelmente os partidos de esquerda estavam a dizer-te, bom, mas então se fôssemos a dar aos privados nunca teríamos voltado a ter transporte marítimo de passageiros interilhas e por isso a região teve que assumir para voltar a disponibilizar esse serviço. Ok, podemos discutir se faz ou não sentido ter o serviço, se os custos dele são ou não sustentáveis
sustentáveis ou suportáveis. É outra discussão. A questão aqui é, estamos perante escolhas. Além de que um indivíduo, a partir do momento em que começa a ganhar dinheiro, vicia, não é? E, portanto, isto na teoria é bonito, na prática às vezes não é propriamente assim. Eu estou aqui a fazer um bocado o papel de eleitor indeciso com as tuas propostas, não é? Por isso é que eu disse há pouco que nas ligações interilhas, não funcionando o mercado, é preferível estimular a concorrência por um contrato de concessão. E é preferível essa concorrência por um contrato de concessão do que um monopólio público eternamente. Muito bem, então, havendo os incentivos do Estado... Ou seja, é o plano B, faz sentido mantermos, por exemplo, tudo aquilo que são os fundos comunitários, na vossa opinião. Eu não percebi agora. Se o Estado deve garantir um conjunto de incentivos por aquilo que eu estou a perceber, pelo menos de base, faz sentido, na opinião do Iniciativa Liberal, não há nada contra a política de orçamentação e de financiamento da União Europeia aos diversos Estados-membros e todos os sistemas de incentivos e de subsídios, como vulgarmente chamamos, que são atribuídos depois às diversas entidades. Ou seja, isso é uma coisa que na vossa ótica não tem mal nenhum, por exemplo. É assim, os subsídios que vão para a agricultura é um caso diferente porque aquilo é direito dos agricultores receberem aquele dinheiro para venderem os produtos mais baratos. Sim. Pronto. Agora, os restantes fundos europeus, aquilo que na ótica de um liberal deve ser feito é aproveitar que o Estado recebe estes dinheiros para baixar impostos, ao invés de distribuir o dinheiro. Sim. Porquê? Porque quando o Estado tem uma política de subsidiação de certas atividades económicas, acaba por criar distorções no mercado, acaba por perverter os incentivos e isso não funciona. Nós já aprendemos que dar dinheiro não funciona. Então, por exemplo, nos incentivos na área turística, uma área que era preferível, lá está, e uma das coisas que a Iniciativa Liberal desde o início da pandemia disse é: sim senhor, agora que vem muito dinheiro da Europa, temos uma oportunidade para baixar impostos. E devemos realmente usar os subsídios que vêm da Europa para baixar impostos e deixar a economia crescer e ir negociando a dívida. Seria uma melhor forma de usar os subsídios do que fazer as Mas com o peso da máquina distribuições. pública, se baixares os impostos neste momento, sem criares pelo menos a mesma contrapartida do ponto de vista da iniciativa privada, geras um desequilíbrio orçamental no país ou na região ou em qualquer sítio, não é? Quer dizer, eu se baixar impostos agora aqui numa máquina que tem que ser alimentada e não criar uma geração de riqueza do outro lado, eu começo a ter um déficit cada vez maior, não é? Onde é que estão os maiores prejuízos da região? Não é no setor público empresarial? Sim, naquele conjunto de empresas. Então, se a partir do momento que o Estado reduz a participação nessas empresas, também deixa de ter aqueles gastos todos. Vamos então partir, já que estamos aqui, entretanto, a meio da nossa conversa, pelo menos por hoje, depois vamos nos encontrar, obviamente, em outros fóruns aqui no Rádio Clube, nomeadamente nos debates com as outras forças políticas. Vamos perceber concretamente, o teu papel aqui é dar a conhecer, enfim, Nuno Barata Almeida Sousa, quando entregou as listas no Tribunal, nomeadamente do Círculo de Compensação do Tribunal Ponta Delgada, fez questão de dizer que o objetivo é eleger 2 deputados, o da Terceira e o de São Miguel. Neste particular, o José Luís Parreira está aqui para dar a conhecer aos terceirenses os ideais da Iniciativa Liberal ou para, concretamente, também apresentar propostas que possam ser úteis e aplicáveis na prática ao desenvolvimento futuro e ao crescimento económico futuro da Terceira? Portanto, há um trabalho pedagógico, de facto, em mostrar como é que pensamos e também existem as propostas para resolver os problemas. Muito bem, então vamos falar talvez um pouco mais delas para o nosso espectro eleitoral neste momento, perceber o que é que a candidatura de José Luís Parreira e da Iniciativa Liberal em concreto defende para a Ilha Terceira. Em primeiro lugar, baixar impostos. Segundo, concessionar o Porto da Praia da Vitória à iniciativa privada. Uhum. Terceiro, criar o tal mercado livre de energia que falamos há pouco. Que pode ser criado em todas as ilhas, já agora deixa-me perguntar sobre isso, ou podemos ver caso a caso? Nem todas as ilhas têm os investimentos em renováveis que tem, por exemplo, a Terceira ou São Miguel. E a Graciosa também tem muita a Graciosa já tem algum investimento interessante ali, sim. É assim, nas ilhas mais dependentes do fuel, pode-se continuar a apoiar diretamente os consumidores. E fazer uma estimulação da iniciativa privada nas outras áreas. O liberalismo não deixa de ajudar os mais pobres e uma liberalização bem feita nas ilhas maiores permite poupar recursos para manter aquelas que precisam. A questão é, o apoio que o Estado dá deve ser subsidiar o fuel
ou subsidiar diretamente as pessoas para que elas investam nas suas próprias produções. Esta é a principal diferença. Muito bem. Foi um parênteses só de facto. Nós temos ilhas que já podiam ser completamente autossuficientes. O Corvo já podia ser autossuficiente se o fuel não fosse subsidiado durante esses anos todos. E outras ilhas também. Mais pequenas, obviamente, com menos necessidades de alimentação. Portanto, neste momento o subsídio está a proteger a EDA. Estamos a subsidiar o fuel para a EDA vender a energia mais barata. O que deveria haver era subsidiar diretamente o mais consumidor. barata, enfim, é relativo. Sim, continua a ser a mais cara da Europa. Apesar de o processo mas de convergência uma das do tarifário ideias, elétrico faz com que a EDA receba uns milhões por ano de Lisboa. Aquilo que está no nosso programa eleitoral também é estudar a viabilidade económica de interligações elétricas entre as ilhas mais próximas. Como já faz a Grécia, já faz a Espanha já vai ligar o mercado ibérico às Baleares. As Canárias também vão iniciar esse processo de interligações elétricas e seria bom que nós estudássemos ideia daquelas coisas que o Estado deve fazer, porque é uma falha do mercado. Estes estudos são falhas do mercado. Claro. E isso permitiria aumentar a concorrência e a diversidade entre fontes de energia nessas ilhas e tirar todo o potencial da geotermia, aumentando a potência nas ilhas que têm esse recurso. Neste momento, e falavas aí na questão do Porto da Praia e da sua concessão a privados, é algo que já foi, en passant, falado no espectro político regional nos últimos anos. A pergunta é, o Porto da Praia da Vitória neste momento recebe um barco ou 2 por semana. É um portinho, comparado com aquele que é o movimento do Porto de Ponta Delgada. Sim. Algum privado olha para aquele Porto e tem algum interesse em pegar naquilo, na tua ótica? Ou é exatamente pelo facto de não haver ali nenhum privado que aquele porto é um portinho? Os portos e os aeroportos são das coisas mais fáceis de concessionar. Nós também temos aeroportos com pouco movimento que são geridos por empresas privadas, pela ANA. Sim, pela ANA, nos Açores, alguns 5. E Flores, Horta, Ponta Delgada, Exato. Santa Maria. 4. Portanto, nós não estaríamos a propor isto se não tivéssemos garantia que era algo fácil de fazer. E a nossa centralidade atlântica é positiva, é atrativa para investidores? Sim, a única coisa privados que não é atrativa são os tarifários, que são os mais caros da mesmo região. Geridos por uma empresa pública. Exato. Ou seja, não é sequer, tá bem, não é sequer competitivo. Exato, não conseguimos ser competitivos. Não, e, portanto, é impossível. Esta concessão a privados do Porto, para aquilo que percebo, também pode ser extensível à gestão da Aerogarda das Lajes, por exemplo. Aí, se calhar, já nenhum privado tem interesse em fazer a gestão do aeroporto das Lajes, porque, como sabemos, há conflitos, apesar de já ser civil, continua a haver conflitos e mal-estar entre a Força Aérea e a parte ANA. Civil, sim. A ANA não se dá muito... A ANA Aeroportos, que é a empresa privada que gera outros aeroportos da região e do país, não se dá muito bem. Não gosta muito daquela conflitualidade, aliás, nem a ANA, nem com certeza aí, ninguém. Sim, não é? Isto é um exemplo, se calhar, de que nenhum privado tem interesse em gerir aquele aeroporto enquanto persistir, enquanto aquilo for uma base aérea. E vai continuar com agora, assim. o Porto da Praia é fácil de concessionar por concurso internacional. O Porto de Sines é privado. O Porto de Lisboa é público. Sim, mas há aí uma continuidade depois territorial em espaço europeu que o torna, apesar de tudo, também mais competitivo. Cruzando o Atlântico, chegando a Sines, descarrega-se um barco de comboio ou de caminhão. Um dos maiores problemas dos navios é atravessar o Atlântico com excesso de carga e com contentores vazios. E, portanto, se o Porto da Praia poderia servir exatamente para esse transshipping, que é deixar contentores vazios lá que possam ser depois utilizados por outros navios que vão para a África. Plataforma, no fundo, uma plataforma giratória aqui a meio Atlântico Norte. Em vez de atravessar o Atlântico em direção à Europa continental com coisas a mais, deixá-las aqui e outro barco pega nelas aqui e vai até a África. Portanto, é isso o transshipping, no fundo. Portanto, no fundo, e o Porto da Praia mantinha essa essência, apesar de tudo. Quer dizer, todos os outros projetos de GNL... Não é viável. Isso não é viável. E quando estava no debate, quando eu disse que não era viável, o vice-presidente assinou com a cabeça, dando-me razão. Mas... não vimos essa imagem, Mas lá está, o PS não tem coragem de dizer aos eleitores que aquilo não é viável. Nunca deu uma resposta
aos outros, à oposição. A oposição está sempre a dizer o GNL, eles prometeram e não cumpriram. E o PS também nunca diz porque que não cumpriu, mas a verdade é que aquilo não é viável. Podemos hipotecar ali mais uns milhões para coisa nenhuma. Exato, por enquanto aquilo não é viável, aquilo era enganar os terceirenses, aquilo era enganar os terceirenses porque aquilo só ia gerar dívida. Muito bem, avancemos para outras propostas da ilha. É preferível começar a apostarmos por negócios. Lá está, como disseste, o Porto não tem grande atividade e vamos logo construir um GNL, é passar do 8 ao 80. O que é importante não é planear de forma central um negócio ou tabular preços, o que é importante é meter aquilo a concorrer e ir crescendo sustentadamente e apostar em outros negócios mais viáveis, como o transshipping, fazer um bom parque operacional, coisas que neste momento são viáveis e então no futuro, quando percebes a ideia... Quando o Porto tiver outro nível de competitividade, então podemos pensar noutro tipo também de investimentos. Sim, e de ofertas, não é? Fazer contas e crescer de forma sustentada. Passando destas áreas, outras áreas e outras propostas concretas para a ilha, Zé? Nós propusemos, eu propus no debate a criação de unidades de saúde familiar, as USFs, que já existem no continente e já existem na prática aqui. Nós já temos equipas de médicos de família e enfermeiros que trabalham nas casas de povo e Exato. tudo. Portanto, isto mostra que a nossa proposta é execuível. A única coisa que falta é dar autonomia a essas equipas, dizer que vocês podem contratar quem quiserem de forma voluntária e dar liberdade de escolha aos utentes. Por exemplo, senão o utente tanto faz do ponto de vista do utente ir à Casa de Povo da Ribeirinha ou ir à Casa de Povo da Feteira ou ir a até São Sebastião. O que interessa é as pessoas poderem ir ao médico da sua preferência ou ao enfermeiro da sua preferência. Mas a unidade de saúde familiar, pelo que sei, tem um médico responsável, ou seja, os médicos de família não deixam de cumprir aqui o seu papel, ou seja, não deixam de ser o médico daquela família. Existem regras. A questão da livre escolha do utente é eu prefiro aquele médico de família em vez daquele, ou é a questão de, independentemente do meu médico de família ser o que está na Casa de Povo da Feteira, eu prefiro ir ao que está na Casa de Povo de São Sebastião. Só para percebermos aqui a lógica são as duas coisas. De escolha. Okay. São as duas coisas. Não há grande... Não é pelo facto de estar noutra freguesia que as pessoas vão de preferir não ir, percebes? A ideia é a pessoa escolher realmente o profissional da sua preferência e as equipas competirem umas com as outras pelos utentes. Muito bem. Nós aqui no sul da Europa temos muito medo da concorrência. Mas se olharmos para os outros países é assim. Há concorrência de prestadores. Aliás, vocês liberais costumam dar muito o exemplo ali das Balcãs, ali da zona do Báltico, não é? A evolução que foi feita por aqueles países, alguns deles saídos da antiga União Soviética e a forma como já ultrapassaram inclusivamente o nível de produção e de geração de riqueza. Porquê? Porque são países pequenos, com pouca densidade populacional. São países com quase nenhum recursos naturais, que estão dependentes do gás que vem da Rússia e percebes? E são países que em 20 anos ultrapassaram-nos. Há uns anos atrás nós queixávamos que todas as empresas iam para lá porque os salários eram mais baixos e as empresas saíam de Portugal para ir para o leste da Europa, mas a verdade hoje é que em 2018 ultrapassaram-nos no salário médio, em 2019 o salário deles médio já é 800 euros maior do que em Portugal. Ou seja, eles realmente cresceram 3, 4% ao ano. Nós continuamos a crescer 1% todos os anos, é muito pouco. Agricultura foi uma das áreas onde o teu debate televisivo foi interessante e as pessoas têm comentado isso, exatamente porque quando te foi perguntado sobre o projeto, tu acabaste por dizer que, quer dizer, objetivamente era mais importante olhar para a frente do que olhar para trás, ou pelo menos dar a entender isso. Vamos focar-nos naquilo que são também as propostas da Iniciativa Liberal e do José Luís Parreira para esta área que é tão importante ainda na produção de riqueza nas nossas ilhas. Agricultura, concretamente, o que é que temos aí para falar aos nossos agricultores? A proposta da Iniciativa Liberal é fazer o desligamento dos subsídios do apoio à produção. E porquê? Porque isto já é uma recomendação da União Europeia há largos anos. Quase todos os países da Europa já fizeram o desligamento, inclusive penso que o continente já fez. E, portanto, só nós nos Açores é que continuamos a fazer uma aplicação de subsídios
semelhante à que era há 40 anos atrás. E sabe-se lá porquê, se calhar porque para agradar a alguns interesses. Pois, possivelmente, essa parte já não te posso ajudar aí na resposta. Como liberais, defendemos uma aplicação menos intervencionista, ou seja, os incentivos que guiam a agricultura devem vir da interpretação do mercado e não de ordens do topo, planeadas por topo. Qual é a nossa objeção em relação à atual política de subsídios? É que ela cria distorções no mercado. Por exemplo, aquele apoio de 75% aos projetos. Aquilo convida os produtores a fazerem obras megalómanas e a comprar demasiadas máquinas para beneficiarem ao máximo daquele subsídio, porque só vão aproveitar o facto de só irem pagar 25%, mas depois muitos deles acabam por se endividar com os 25% que pagam. É assim que fazemos pobres, assinamos com 75% e depois eles endividam-se com 25%. Ou seja, estamos a desperdiçar dinheiro em algo que não seria viável em condições normais de mercado. Como é que se apoiava esta gente? Portanto, Numa região arquipelágica com fatores de produção mais caros, como é que se incentiva isso? Já percebemos que as indemnizações compensatórias são compensatórias, são deles e são deles aqui ou em qualquer parte da União Europeia, como é óbvio. Não é uma especificidade do agricultor açoriano. Mas depois como é que se mantém aqui um certo nível de apoio à sustentabilidade financeira das empresas agrícolas? Exatamente, por isso, porque queremos que eles sejam mais sustentáveis economicamente e se tornem viáveis, é que queremos desligar da produção para habituar o mercado a funcionar como se não existissem subsídios. Mas depois esbarramos no caso da terceira no monopólio, por exemplo, no setor do leite, não é? Sim, mas eles estão dependentes depois de um outro estrangulamento do próprio mercado. Isso já é outra história que já podemos falar daqui a pouco. Por enquanto, a ideia é dar o dinheiro sem exigir que o agricultor tenha X vacas, sem exigir que compre isto, sem exigir que faça este projeto. Dito desta forma, eu estou a perceber que tu queres dar dinheiro sem ter critério. Estou a perceber bem? Com certeza que não. Há sempre critérios nas coisas, não é? Há sempre critérios. Se o agricultor não fizer nada, depois também não tem rendimento e tem que fechar portas. Portanto, a ideia também é preciso avaliar o rendimento que ele consegue. Atenção. Mas, por princípio, sim. E isso não é difícil de fazer, porque outros países já fazem. Mas o princípio é este. Não vou premonizar muito. Mas é só para que não fique dúvidas de que o rapaz da Iniciativa Liberal foi ao Rádio Clube dizer que é para dar dinheiro sem exigir nada em troca. Portanto, eu quero é que isso fique completamente claro, não é? Aquilo que eu expliquei no debate foi como é que deveria ser a nova aplicação dos subsídios. Damos o dinheiro com base na quantidade diária multiplicada por um coeficiente, porque o potencial produtivo da terra não é todo igual. Há terras de primeira categoria, há terras de segunda, terras de terceira. Sim, mas numa região que também não tem grande emparcelamento, portanto isto depois pode ser um cálculo complicado, não é? Porque eu tenho um cerrado aqui, mas depois tenho um cerrado mais acima e depois tenho um cerrado por trás da Serra da Ribeirinha. Ou seja, não há um emparcelamento, não há latifúndio aqui no fundo, não é? Mas esse coeficiente é fácil de calcular. É juntar todas as áreas e terminar. Muito bem. O coeficiente o que é que diz? Que esta terra vale mais do que esta. É isso que o coeficiente faz. E com base nisso atribui-se então um apoio à gestão daquela empresa agrícola. E de forma regressiva, que é nos primeiros 20, 30 hectares são atribuídos X mil euros, nos seguintes 30 já é atribuído um valor inferior. Porquê? Porque para também começar a fazer o desmame e começar por fazer o desmame a partir daqueles que já são maiores. E obrigar, de certa forma, a que a produção aumente e sejam mais competitivos e gerem mais valias e mais riqueza e por aí fora. Ok. Aquilo que eu acredito que vai acontecer é que é que as pessoas passem a fazer uma melhor gestão da terra ao invés de trabalhar para os subsídios. Ao invés de ter o máximo número de vacas e para beneficiar ao máximo. Isso numa região como a nossa, onde nós nos habituamos, nós enquanto sociedade, não individualmente cada um de nós, mas enquanto sociedade nós nos habituamos nos últimos, praticamente 40 anos de autonomia e particularmente nos últimos 35 da União Europeia e de subsídios e de fundos comunitários a rodos, habituámos-nos muito a viver à conta do subsídio. Alterar este paradigma não é propriamente fácil, não é? Mas tem que se começar, por isso é que aquilo que eu defendo como liberal é começar a fazer
Sim, este programa é uma boa expressão, sim. É, porque a União Europeia vai a cada ano, a cada quadro comunitário, diminuir a quantidade de apoios para a agricultura. E, naturalmente, o preço do leite vai aumentar, não é? Sim, pelo menos, exatamente. A questão é se nós estamos a trabalhar como deve ser, ou se estamos todos, ou se o mercado aqui está todo distorcido por culpa da aplicação de subsídios. E se nós não estivermos a trabalhar da forma correta, porque estamos a trabalhar para os subsídios e não para o mercado, a geração de riqueza, sim. Então, vamos sentir muito esse choque, não percebes? Perfeitamente, eu percebo perfeitamente. Não sei se eles perceberem isto. O meu papel aqui é exatamente fazer com que tu faças explicar aos eleitores que nos escutam lá fora, não é? Não sei se os ouvintes perceberam esta ideia, mas a verdade é que os subsídios como estão criam distorções que nunca aconteceriam em condições normais de mercado. Sim, criam distorções, já percebemos, e geram endividamento a esta gente, que muita dela, de facto, depois assumar a questão do monopólio no setor do leite. Pronto, o monopólio do setor do leite... Há gente aí com a corda verdadeiramente ao pescoço. Já pode ser explicado de outra forma, que é a falta de atividade privada na Ilha Terceira. Em geral, em Portugal, é difícil investir, os impostos são altos, portanto, e a nova fábrica que vai ser construída poderia já ter acontecido há muito tempo atrás se porventura a política fiscal fosse outra e fosse mais fácil. Já agora investir. Dizer aqui que esta nova fábrica terá o lançamento da primeira pedra da sua construção exatamente amanhã, sábado, às 3 da tarde, na zona industrial de Angra do Heroísmo, o pontapé de saída da tão ansiada fábrica de laticínios privada e concorrencial da cooperativa que existe na Terceira, a ver se depois os agricultores também aderem, mas isso aí já não é connosco, é com eles. Zé, estamos a 4 minutos de terminar o nosso tempo e eu precisava rapidamente de saber se há mais alguma área em particular que queiras tocar, mais alguma proposta em particular relativamente à Terceira que seja importante para ti nestes últimos minutos, dar nota dela. Outra proposta da Iniciativa Liberal é o cheque ensino, para que os pais possam escolher a escola dos seus filhos e o financiamento das escolas seja feito via aluno e não via orçamento. Ou seja, queremos substituir ordens do topo das secretarias por incentivos da base, a livre escolha das pessoas. E estamos, ao mesmo tempo, a dar autonomia financeira às escolas para, porventura, diversificarem a sua oferta formativa. Quem sabe ter um autocarro para ir à freguesia do lado buscar as crianças ou ir à cidade vizinha. Mas portanto, isso a ideia é estimular a concorrência entre escolas. Sendo certo que elas são maioritariamente públicas na região também. E temos boas escolas públicas e temos más escolas. Temos boas e más. A ideia é todos terem a oportunidade de acesso às melhores escolas, todos sem exceção. É assim que se garante a redistribuição da riqueza. A redistribuição da riqueza não é ter impostos altos para o Estado depois usar para financiar empresas públicas inviáveis. A redistribuição da riqueza... Quando falas de impostos, estás a falar de quê? Sendo certo que a região só pode mexer em IRS, já é bastante, IRC e mesmo por aí já há um diferencial fiscal, em alguns casos, de até 30%, que é o limite máximo. É isso que nós propomos. Já é bastante. Se a região não pudesse mexer nisso, não estaria a propor a baixar impostos. É possível baixar impostos na região. Estes em particular. Estes em particular. Muito bem. José Luís Parreira, um minuto para convenceres alguém que nos esteja a ouvir, ou todos aqueles que nos estejam a ouvir, de que vale a pena nestas eleições regionais de 25 de outubro confiar o voto na tua candidatura. É o seguinte, as nossas propostas não são populares e intuitivas, como já devem ter percebido por esta entrevista, mas são aquelas que é preciso seguir para criarmos empregos no futuro, para metermos a economia a crescer. E há alturas na vida em que temos de fazer escolhas entre continuar a votar nos mesmos partidos para garantir uma suposta, mas falsa segurança económica, ou votar num partido novo e apostar na sustentabilidade das próximas gerações. O que é errado é esperar resultados diferentes continuando a votar nos mesmos. E em democracia, as pessoas terão aquilo que merecem e, portanto, por isso é que é importante votar. E a esperança neste momento é liberal, como se vê por outros países que já falamos aqui nesta entrevista.
José Luís Parreira, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade em vir ao Rádio Clube de Angra, nesta entrevista a dar a conhecer a sua candidatura e o projeto político do Iniciativa Liberal para os Açores e para a Terceira em particular. Vamos nos encontrar nos debates que depois faremos mais à frente, caso, enfim, espero eu, para já não tenho sinais negativos, caso não haja objeção de nenhum dos outros partidos à sua realização, aparentemente vamos conseguir levar estes debates a bom porto. Dizer-vos que esta entrevista estará a partir deste momento disponível em versão áudio na nossa página na net, em www.rcangra.pt. Será disponibilizada também em vídeo amanhã na nossa página de Facebook, em facebook.com/Rádio Clube de Angra. Chamo a atenção para o facto de esta entrevista repetir também exatamente amanhã, sexta-feira, às 9 da manhã, na antena do Rádio Clube de Angra. E amanhã às 6 da tarde marcamos encontro aqui, mas com outro cabeça de lista de outro partido. Será convidado da entrevista do Rádio Clube de Angra, Orlando Lima, o cabeça de lista do Chega pela Ilha Terceira. A todos desejo a continuação de uma ótima tarde. Eleições Regionais 2020. A entrevista.